O primeiro caso assim que eu tive, que eu realmente percebi que não era coisas da minha cabeça, porque eu comecei a ter algumas situações que aconteciam comigo que eu não sabia explicar, né, o porquê acontecia aquilo. E eu ficava muito nervosa, eu chorava, não entendia o que estava acontecendo, porque começou com sonhos muito vívidos. Eu tinha sonhos que eu tinha certeza que não era sonho, que aquilo ali tinha acontecido, que era um desdobramento. Mas na época eu nem sabia o que era desdobramento, tá? Mas eu sabia que aquilo era real, que aquilo tinha acontecido. E comecei a achar que eu estava ficando doida. Mas aconteceu um caso específico que me fez olhar de uma forma diferente, assim, perceber que estavam tentando me avisar ou me mostrar que aqueles sonhos que eu estava tendo não eram reais, que eram avisos, avisos ou eu diria que uma conversa, né, da espiritualidade comigo, que foi um dia que eu sonhei com uma pessoa que foi muito próxima a mim. E essa pessoa faleceu, era mãe de uma amiga e ela faleceu, fazia um ano que ela tinha falecido. E eu gostava muito dela, sabe? Era uma pessoa muito querida. E a filha dela, que era amiga minha, morava em outra cidade. Morava numa cidade em outro estado até. Ela na época estava fazendo faculdade, estava estudando lá. E, enfim, essa noite eu sonhei com essa pessoa, a mãe dessa menina, que ela veio conversar comigo durante a noite. Eu estava, inclusive, num local onde tinha tido um terremoto. A gente estava resgatando essas pessoas desse terremoto. Foi um terremoto muito, muito forte que teve, se eu não me engano, na Turquia. E eu lembro que eu fazia muito esses resgates pós-catástrofes. E era à noite, durante o sono. E essa pessoa veio conversar comigo. Eu lembro que no sonho eu falei, fulana de tal, nossa, você aqui, eu sabia que ela já tinha desencarnado, né? E eu assustei quando eu vi ela, né, nesse desdobramento. E ela veio falar comigo, que pegou na minha mão e falou: vamos rezar para minha filha, para fulana? Aí eu lembro que eu ajoelhei com ela no local, era uma casa, porque tinha caído, estava em destroços, mas a gente ajoelhou e rezou. E quando eu terminei de rezar, a gente fez o Pai Nosso, na hora que acabamos de falar o Pai Nosso, eu acordei. E era tipo umas 5h30, 6 horas da manhã. E eu lembro que eu acordei e eu fiquei muito em choque, assim. Eu até tive uma catarse, chorei muito, fiquei assim, muito emocionada, né, com a situação. Quando foi umas 8 horas da manhã, toca o telefone e a filha dela. Falou, você sonhou com a minha mãe? Eu falei, como é que você sabe? Ela, na época, o meu esposo, ele falou pra mim, eu estive lá conversando com ele, ele me contou. E eu fiquei muda, eu não sabia nem o que falar para ela. Ela falou assim: "O que que a minha mãe falou para você?" Eu falei: "Ela pediu para mim rezar por você, junto com ela, tal que hora?" Eu falei: "Era mais 5h30, 6 horas, eu acredito." Aí ela falou para mim, eu estava vindo da cidade para cá, né? Porque a família dela era da nossa cidade, ela estava fora. E esse horário eu estava saindo da cidade para cá e eu cochilei. E eu quase bati de frente com uma carreta. Eu não sei como puxou o volante do carro. E eu caí na lateral da pista, né? Saí na grama assim, bateu embaixo do carro. O carro estava funcionando, eu vim embora, mas foi um susto muito grande. E eu fiquei chocada. Então ela chegou na cidade, né? Mesmo com paralama meio solto, mas o carro conseguiu vir. E ela entrou em contato com o meu ex-marido, porque ele que cuidava dessa parte de seguro, essas coisas. Então, aquele dia foi muito forte. E eu entendi que era real. Aquelas projeções que eu tinha à noite eram reais, né? E tinham um significado. E aí eu comecei a prestar mais atenção naquilo que acontecia nesses desdobramentos. E aí que eu me aprofundei buscando estudar sobre espiritualidade e estudar o que acontecia comigo.